sobre tua vida. Você vai escutar agora uma mensagem de poder na voz do pastor Sandro Begnami. Abra seu coração, porque a partir de agora, sua vida poderá ser transformada pelo poder de Deus. O livro do profeta Jeremias, capítulo 38, está dizendo assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 1. Ouviram Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Passur, Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, que ficar nesta cidade morrerá a espada, a fome e também de peste. Mas o que for para os caldeus viverá. A sua alma lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor: esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e ele a tomará. Então disseram os oficiais do rei: morra este homem, visto que assim se afrouxa as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras: este homem não busca paz para este povo, mas o seu mal. Respondeu o rei Zedequias: ele está nas vossas mãos. O rei não pode fazer coisa alguma contra vós. Então tomaram Jeremias e o colocaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram Jeremias com as cordas. Na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Mas Ebed-Meleque, o etíope, eunuco daqueles que estão na casa do rei, ouviu que tinha colocado Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu Ebed-Meleque da casa do rei e lhe disse: ó rei, Senhor meu, estes homens agiram mal em todo o que fizeram contra Jeremias o profeta. Lançaram-no numa cisterna, onde certamente morrerá de fome, quando não houver mais pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque o etíope: toma contigo aqui 30 homens, e tira Jeremias o profeta da cisterna antes que morra. Tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou ali uns trapos velhos e rotos, e roupas velhas, e por meio de cordas desceu-os a Jeremias na cisterna. Disse Ebed-Meleque o etíope a Jeremias: põe estes trapos velhos e rotos, já apodrecidos nas axilas, entre os braços e as cordas. Jeremias assim fez, e puxaram-no com as cordas, e o tiraram da cisterna, e ficou Jeremias no átrio da guarda. Aleluia. Capítulo 39, versículo 15 a 18, está dizendo assim: ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda encerrado no átrio da guarda, dizendo: vai e dize a Ebed-Meleque o etíope: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, eu cumprirei as minhas palavras sobre esta cidade, para mal e não para bem. Naquele dia se cumprirão perante os teus olhos, mas a ti, porém, livrarei naquele dia, diz o Senhor. Não serás entregue nas mãos dos homens a quem temes. Eu te salvarei, não cairás a espada, mas a tua alma terás por despojo, porque confias em mim, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. Pai, obrigado pela tua palavra, pelos louvores, pela escola dominical, pela presença de todos aqui neste lugar, mas nós te agradecemos muito mais pela presença do teu Espírito Santo no nosso meio, na nossa vida. Fala conosco mais uma vez, meu Pai. Estou aqui, ó Deus, eu sei que o Senhor falou meu coração, trabalhou na minha vida e vai trabalhar também, porque esta palavra, ela é para todos aqui nesta manhã. Ser com cada um dos
dos teus filhos e filhas, ministra aos nossos corações. Toma agora este ambiente, Espírito Santo, e faz coisas maravilhosas na nossa vida neste dia de domingo. Nós oramos em nome de Jesus. Quem crê que coisas grandes e maravilhosas vão acontecer nas nossas vidas aqui nesta manhã, já começa a dizer aleluia, já começa a dizer glória, já começa a dizer eu creio, já começa a dizer eu creio em coisas sobrenaturais, já começa a invocar o nome do Senhor e a pedir: Espírito Santo, trabalha aqui neste lugar mais do que nunca, na minha e nas nossas vidas. Quem está pedindo isso, com certeza Deus ouvirá dos céus e atenderá a oração que é feita aqui neste lugar, aleluia. Nós oramos, Pai, no nome maravilhoso de Jesus. Você vai tomar o teu assento, por favor, no nome de Jesus, para a glória de Deus. Que maravilha, louvado seja o nome de Jesus. Deus é maravilhoso, glórias a Deus, aleluia. Nós temos lugar aí, pode acomodar o irmão aí, Sansão, para nós? Acomoda esse irmão que está aí do seu lado esquerdo, amém, para ele poder assentar, ficar todo mundo cômodo, é bom, né? Temos cadeiras aqui à frente também, em nome de Jesus, que daqui a uns dias não vai sobrar nenhuma cadeira neste lugar, para a glória de Deus. Quem crê nisso? Amém? Graças a Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Está todo mundo acomodado aí? Está todo mundo abençoado? Amém? Quem está sentindo frio, diga glória a Deus. Mas quem está sentindo o calor do Espírito Santo neste lugar, diga amém. Amém. Ah, que maravilha, glória ao nome do Senhor. Queridos e amados, temos o privilégio mais uma vez de estarmos reunidos como igreja do Senhor, na casa do Senhor. Eu louvo muito ao Senhor nesta manhã, porque Deus, Ele está habitando neste lugar, Deus está fazendo maravilhas. Queria só te fazer um pedido, é claro que este pedido é só para lembrar você que é um homem, uma mulher, um rapaz, uma moça, um servo, uma serva do Senhor, que é muito educado. Por favor, não incomode o seu irmão aí agora. Não tire a atenção do seu irmão, porque o seu irmão, assim como você, precisa ser abençoado pela ministração da palavra de Deus nessa manhã, amém? Então não converse com ninguém, não tire a atenção de ninguém, e se possível, desligue o seu celular, para que nem o teu patrão te incomode nesta hora, porque agora o nosso patrão, o nosso Senhor, está aqui para poder falar conosco nesta manhã, amém? Nada pode tirar nossa atenção, e eu louvo o nome de Jesus, porque nós estamos na presença dEle, e a palavra dEle, que nós acabamos de ler, é uma palavra maravilhosa, é uma palavra poderosa, mas nem sempre, queridos, na época dos reis, que nós sabemos muito bem, foram períodos maravilhosos, só de bênção, só de glória, só de vitória, só de conquista. Na época dos reis também tiveram tempos de derrota, tempos de escassez, tempo de problemas. Principalmente nós começando a ler, falando um pouquinho da época dos juízes, depois entrando no primeiro livro de Samuel, segundo, primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis, primeiro livro de Crônicas e segundo livro aos Crônicas, nós vamos perceber muito bem que o povo de Israel, principalmente a liderança de Israel, que são os reis, com os oficiais, com os príncipes, todos os conselheiros, eles tinham altos e tinham baixos na presença do Senhor. Muitos deles, segundo a palavra do Senhor, fala que andaram conforme. Essa é uma expressão muito categórica, muito bem frisada pelo escritor de 1º ao 2º Reis e também lá aos Crônicas, que é uma revisão de algumas coisas do livro de 1º e 2º Reis. Lá estava dizendo que aquele rei que estava encerrando a sua carreira, quer seja por vida, quer seja por morte ou por velhice, podemos dizer assim, não por vida, mas por velhice na vida, lá estava dizendo que aquele determinado rei, ele andou, ele viveu e ele fez coisas segundo a maldade que o seu pai estava cometendo diante da presença do Senhor. E aí nós percebemos que também quando olhamos aqui para o livro de Jeremias, que lá no capítulo 1, se você já teve a curiosidade de ler o livro do profeta Jeremias, você vai perceber que Jeremias, ele está enquadrado neste período que os reis que passam pelo período de vida que Jeremias está com vida, mas não só com vida, ele é levantado por Deus para poder profetizar na nação israelita, mais precisamente do lado sul, onde estava Judá. Você vai perceber que alguns reis passaram, e estes reis fizeram coisas ruins, fizeram coisas boas. A palavra do Senhor nos fala no capítulo 1 de Jeremias, que ele é filho de um homem chamado Ilquias.
da descendência sacerdotal da tribo de Benjamim. Então Jeremias tinha tudo para ser um sacerdote, alguém que servia dentro do templo, adorando ao Senhor com ofertas e sacrifícios. Mas Deus, pela sua infinita bondade poderosa, Ele levantou Jeremias para não exercer este ofício sacerdotal. Jeremias foi levantado para exercer um ofício chamado profético. Ele foi um profeta. E interessante, irmãos, que nós, aqueles que são espalhados na face da terra, você que está aí assentado me ouvindo, que é levantado para exercer uma função dentro da casa de Deus, nós não exercemos isso com muito conforto. Eu não exerço meu pastorado com muito conforto, eu não prego com muito conforto, porque eu sou totalmente dependente da graça de Deus sobre a minha vida para poder me capacitar para fazer tal e determinada coisa para o Senhor. E lá no capítulo 1 diz que Jeremias, virando para o Senhor, ele não se achou capaz, mas Deus foi e falou com ele que Deus havia o chamado desde o ventre da sua mãe. Nesta manhã Deus está falando conosco aqui de uma maneira geral, não só de uma maneira particular, mas coletiva, que Ele está nos chamando para uma grande obra. Você pode dizer, como exemplo de Moisés: Senhor, eu sou um homem que tenho a boca dura, as minhas palavras são duras, eu sou um homem gago, eu não sei falar, não sei expressar, fico nervoso, eu sou tímido. Meu querido, para Deus, quando um homem e uma mulher se coloca na condição e dizendo: eis-me aqui, como Isaías disse para Deus, querido Deus, Ele vai trabalhando na sua vida. Jesus, Ele vai retirando, aperfeiçoando, moldando, queimando com fogo e fogo do Espírito Santo, e daqui a pouco você já está totalmente revestido da graça, e Deus te usando para louvor e para a glória do seu nome. Se aconteceu com Jeremias, Deus disse para ele: Jeremias, eu te tirei do ventre da tua mãe, eu vou te capacitar e eu vou te enviar às nações para você profetizar no meu nome. Até aí está muito bom, não é, irmãos? Muito maravilhoso. Profeta, todo mundo quer ser profeta, todo mundo quer ser pregador, todo mundo quer cantar, quer louvar, mas não sabem as dificuldades da obra, não sabem os intempéries que passam, não sabem as afrontas, não sabem das pessoas que se levantam para poder falar mal de alguma coisa pequenininha que nós talvez cometemos como erro, porque somos seres humanos. E talvez Jeremias ficou empolgado: Deus falou comigo, Deus me escolheu do ventre da minha mãe, mas ele não sabia que no meio deste ministério profético ele iria enfrentar muitas lutas. A palavra do Senhor nos fala que ele começou o ministério dele, está lá no capítulo 1, a partir do versículo 1, no período do reinado de Josias, e ele foi profetizando até quando o povo de Israel foi tomado e levado cativo ao cativeiro, no reinado de um rei chamado Zedequias. Eu já estive pregando aqui, falando sobre Zedequias, porque ele abriu a porta da intimidade do seu ministério, do seu reino, mostrou para os inimigos tudo que estava, as riquezas. O inimigo, uma determinada hora, ele entrou, porque sabia o ponto fraco de Zedequias, e tomou todas as riquezas. Ainda mais, ele entrou e levou os filhos de Zedequias, matou a todos e ainda arrancou os 2 olhos de Zedequias, levando cativo para que ele pudesse servir de escárnio. Por quê? Porque, como eu disse aqui, muitos dos reis tinham altos e baixos, e quando eles estavam lá no pecado, no lamaçal do pecado, podemos dizer assim, eles não eram humildes suficientes para confessar que eles estavam errando e que eram dependentes da graça de Deus. Queridos, o levantar é de Deus, o abater é do diabo, e nesta manhã Deus está falando conosco que a todo momento sejamos humildes para depender exclusivamente do Senhor, porque se nós estivermos dependendo de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida, nós seremos uma presa difícil para Satanás nos envergonhar, para Satanás nos humilhar, porque Deus estará no centro da nossa vida e nos levando a lugares aonde o nome dele é adorado e glorificado. Quem quer glorificar a Deus através da sua vida cristã aqui nesta manhã? Isso aconteceu com Jeremias.
Jeremias então profetizando durante o reinado aí desses reis, que eu não vou falar o nome deles, que são aproximadamente 4 a 5 reis, tanto reis que passaram no norte como no sul, que eram o reino do norte e o reino do sul, já havia dividido Israel. Jeremias profetizando principalmente para Israel, que podemos chamar do sul, a parte do sul chamado Judá, mas também o ecoar da mensagem chegava no norte, e lá tinha outro profeta profetizando. Jeremias então, queridos e amados irmãos, um determinado dia, ele sente forte o chamado de Deus. É levantado um homem chamado Baraque. Este homem chamado Baraque, ele é um escrivão, e ele estava sempre ao lado de Jeremias, e o Senhor falou forte a Jeremias: fala para o teu escrivão que chegou a hora dele pegar os pergaminhos e começar a escrever o rolo. E aí ele foi escrevendo as folhas do rolo, e terminou aquela revelação. E um determinado dia chega ao conhecimento do rei Jeoaquim, que foi o rei que antecedeu Jedequias. E aí diz a palavra do Senhor que este rei ficou sabendo, e ele queria saber precisamente o que é que Jeremias iria profetizar, o que é que Jeremias havia recebido como revelação de Deus. E a revelação de Deus, queridos, não era uma revelação que Deus iria dar uma grande vitória para Israel. Israel estava no fundo, no poço, no buraco. Israel estava totalmente adorando outros deuses. E interessante também aqui no capítulo 37, versículo 6, que a palavra de Jeremias que veio, sabe por quê? No versículo 4 e 5 do capítulo 37, está nos mostrando que o Egito desceu para ajudar Israel, para ajudar Judá. E interessante aqui que o Egito desceu não porque era um amigo amistoso de Judá, de Israel, não, mas ele desceu porque havia sido feita uma aliança. E querido, Deus não aceita aliança entre o justo e o ímpio. Deus não aceita aliança entre o que é puro, que adora Ele em espírito e verdade, e algo que é profano, adoração a outros deuses. Israel fez uma aliança com o Egito, e não só fez uma aliança com o Egito, manchou o altar do Senhor, não se preocupou em santificar e adorar o único Deus, Yahvé, o Senhor Todo-Poderoso de Israel. E aí Israel, por intermédio desses reis, começaram a fazer coisas terríveis, coisas que Deus desagradava. E nós sabemos que, como diz a palavra, que bem-aventurada, feliz a nação cujo o Deus é o Senhor. Vamos trazer para a igreja: bem-aventurada a igreja cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurada a família cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurado é a pessoa, quer seja homem ou mulher, cujo Deus é o Senhor da sua vida. Israel não centralizou o Deus. E aí, queridos, por fazer esta aliança com o Egito, achou que os caldeus, que eram os babilônicos, quando eles viessem, porque eles estavam tomando o mundo inteiro, eles estavam dominando o mundo inteiro, eles eram poderosíssimos. Quando eles viessem para poder afrontar Israel, Israel tinha o auxílio do Egito, Israel tinha o poderio do Egito, não sabendo que o Egito já estava passando o seu período monárquico, e quem estava dominando era os babilônicos, chamados caldeus. E aí o profeta é levantado não para trazer uma palavrinha para o povo de falar: vocês vão vencer. Isso que a maioria das pessoas hoje em dia quer escutar: olha, você vai vencer, você vai receber tal coisa, você é servo de Deus. Amém, vamos vencer, vamos receber. Mas primeiramente, como está a sua vida íntima com o Senhor? Qual é a sua vida, como está? Se está de acordo com Deus ou não, de acordo com a palavra ou não. Se nós, irmãos, estamos guardados pela armadura do Espírito, se o Salmo 91, que 1000 cai ao nosso lado, 10.000 à direita, porque Deus está na nossa vida e nós estamos vivendo uma vida de santidade, com certeza as vitórias virão, os inimigos serão envergonhados, e quem se levantar contra nós, ai dele, porque Jeová é o nosso escudo, Jeová é o Senhor dos exércitos na nossa vida. Pelo contrário, o Senhor vai levantar mesmo pessoas com dom profético para falar conosco que nós temos que consertar, porque senão o inimigo vai tragar a nossa alma. Isso aconteceu com Israel. E aí, esse primeiro rolo, quando chegou a conhecimento desse rei chamado Jeoaquim, é um nome até difícil de falar, não é? Este rei pediu o seu escrivão para ler o rolo. Chegou até nas mãos dele, pediu para ler o rolo. E quando ele começou a ouvir, eu creio que os ouvidos dele não se agradaram daquele escrito, daquelas palavras. E diz que chegou até a terceira e a quarta folha.
ele pediu o escrivão para poder cortar com uma tesoura os escritos, e ali tinha algumas lâmpadas incandescentes, o fogo ali para iluminar aquele lugar. Ele mandou que jogasse naquele fogo e queimasse, porque ele não queria mais ouvir falando que os caldeus desceria, falando que se eles não consertassem, não se humilhassem, não colocassem a vida de acordo com o que Deus queria, os caldeus viriam, e ele não só dominaria, mas mataria todos à espada. Aí o que aconteceu? Prenderam a Jeremias, mas Jeremias não se aquietou. Jeremias novamente sentiu forte da parte de Deus de escrever o segundo rolo, e ele convocou o seu amigo chamado Baraque, o escrivão, e ele começou a escrever. Só que aí passou o reinado de Jeoaquim, chegou até os dias deste homem chamado Zedequias, o rei sobre Judá. Quando chegou em Zedequias, foi pedido para Jeremias revelar o que estava escrito. E ele começou a revelar, a falar, que se o povo de Israel realmente não se humilhasse e não entregasse, olha para você ver que o pecado sempre tem consequência na nossa vida, mas Deus pode amenizar para que o inimigo não destrua a nossa vida. E agora a palavra do Senhor era que eles precisavam se humilhar, mas se humilhar não para ter livramento, se humilhar, porque se eles se humilhassem, Deus iria fazer com que, se eles se entregassem, eles não fossem mortos. Que é melhor, meu irmão, nós passarmos por talvez uma consequência de alguma coisa e ver a mão de Deus sobre a nossa vida, ou nós sermos totalmente eliminados da face dessa terra. É claro que não é fácil para ninguém passar pela consequência de um erro, pela consequência de um pecado, mas é melhor estar vivo, porque depois da prova, Deus ele vai derramar o seu óleo da unção novamente sobre a nossa vida, curar as nossas feridas, trabalhar naquela área na nossa vida, e nós estaremos nunca mais cometendo aquilo, e o nome do Senhor será exaltado e glorificado na nossa vida. Mas eles não quiseram. O que eles ouviram foram como algo que trouxe dor ao coração, principalmente do rei Zedequias. Jeremias falou: se vocês se humilharem, se vocês reconhecerem que precisam se entregar ao rei dos caldeus, eu, Senhor, não deixarei com que ninguém toque na vida de vocês. As mulheres não vão morrer, os filhos não vão morrer, e nem tampouco você, rei, vai morrer. Se entregue pacificamente, se humilhe e declare que eu sou Deus nessa circunstância. O rei não quis. O rei então mandou com que Jeremias saísse daquele lugar do cárcere, da casa de Jonatas, porque Jeremias clamou: olha, lá eu não posso ficar, estou num cárcere inferior, me dá pelo menos uma trégua, estou preso aqui, me coloque em outro lugar. E o rei pegou ele e colocou no interior, aonde ficava a guarda do rei, e ele continuou preso lá, só não estava mais nas ruas. Um dia o rei chegou novamente perto dele, falou: Jeremias. E aí ele então saudou o rei, falou: Jeremias, eu não vou deixar com que, está no capítulo 37, ninguém fique sabendo da tua profecia. Mas Jeremias, ele queria ouvir coisa boa, irmão. O rei estava instigando. Por isso, querido e amado irmão, quando você pedir a alguém para poder orar por você, não estou falando que toda pessoa que tem um dom profético é um profeta. É diferente, isso nós podemos falar em outra ocasião. Tem pessoas que são levantadas como profetas, eles não falam assim, diz o Senhor, mas tudo aquilo que eles falam, Deus cumpre, porque ele tem um ministério profético, mas aí tem um dom de profecia, que é uma outra coisa. Por isso eu quero te dar uma recomendação. Quando você chegar perto de alguém que é usado pelo dom profético, não chegue para essa pessoa e fala assim: ora por mim, porque eu quero ver o que Deus vai falar comigo. Talvez aquela pessoa, para te agradar, já aconteceu muito comigo. Uma das vezes que eu estou me lembrando agora de várias delas, foi uma vez que eu estava numa tarde da bênção na igreja presbiteriana renovada da cidade de Cianorte, Paraná. E lá na tarde da bênção, que era, eu creio, uma sexta-feira, uma pessoa chegou perto de mim e falou assim: pastor, não era nem pastor, seminarista, ora por mim, porque eu preciso que Deus, como se diz, me empurrando na parede, eu preciso que Deus fale comigo nesta tarde. Foi a mesma coisa de jogar um balde de água fria sobre a minha cabeça. Eu só orei e aí abençoei a vida da irmã e pedi a Deus para poder dar solução para ela. Eu nem sabia que problema que era. Assim era o rei aqui. Quando o rei chegou e falou: Jeremias, eu não vou contar a minha visita que eu estou fazendo a você, eu não vou dizer a ninguém
por que eu vim aqui neste lugar? Se alguém perguntar, eu vou falar que eu estive aqui neste lugar, que eu fui até onde estavam os guardas, mas que eu não tive nenhum contato com você. E aí, queridos e amados irmãos, ele novamente veio até Jeremias e falou: Jeremias, me conta, eu preciso de saber o que Deus falou com você. Da mesma forma, falar assim dessa forma com Jeremias: Jeremias, eu preciso de ouvir uma palavra de bênção. Jeremias, eu tenho que ouvir uma palavra que nós não vamos sofrer nada da mão dos caldeus, porque Deus é conosco. E aí, queridos, virou Jeremias para o rei, porque ele não temia o homem, ele estava segundo a obediência do Senhor, e ele disse dessa forma: rei, se o Senhor quer ouvir palavras que vão te agradar, busquem os teus profetas, porque a palavra que eu tenho para você é a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor: olha, rei, se o Senhor e todo o teu povo não se arrepender e não se entregar pacificamente na mão dos caldeus, e dando a eles a vitória e todo o território de Judá, vocês serão mortos à espada. Não vai ficar nada, e nem tampouco vai ficar o templo, vai ficar Jerusalém, todo o território vai ser consumido. E aí vocês vão ver a ira poderosa do Senhor. Diz que o rei calou-se, e a palavra chegou até os ouvidos dos oficiais, que era a mesma palavra. Jeremias continuava entregando a palavra do Senhor. Irmãos, nós precisamos continuar falando a verdade de Deus. Nós continuamos, por mais que doa em alguém, quando o Senhor faz com que, por mais que doa em alguém, daqui a pouco a dor vai passar e vai vir um refrigério da vida eterna na vida daquela pessoa, porque aceitou Jesus Cristo como Senhor e como Salvador da sua vida. É isso que nós temos que reconhecer aqui nesta manhã. E aí os oficiais, como eu li aqui no capítulo 38, chegou para o rei, eles falaram: rei, foi a última vez que Jeremias profetizou. Estou parafraseando. Rei, foi a última vez que esse homem afrontou Israel e afrontou o rei. É preciso fazermos alguma coisa mais drástica com Jeremias. É preciso calar Jeremias. É preciso colocá-lo em um lugar onde ninguém vai ouvir mais a voz dele ecoar. Ok, vocês podem, porque contra vocês eu dando a ordem e falando e selando a minha ordem, ninguém poderá ir contra vocês. E eles pediram a Jeremias. E quando pediram a Jeremias, dentro daquele mesmo lugar que o texto nos diz aqui, no átrio da guarda, existia um poço, existia uma cisterna. Aleluia! E eu já vou abrir um parênteses e dizer aqui: o inimigo pode até tentar nos jogar nas cisternas. O inimigo pode até tentar nos jogar no lamaçal do pecado, no lamaçal da escuridão, calar a nossa voz, nos colocar de lado e que ninguém mais lembre de nós. Mas Deus, aleluia, vai lembrar de nós, porque o Senhor nos ama. Ele tem uma grande obra na nossa vida. Deus vai fazer com que sejamos lembrados por Ele, e vai usar alguém para poder estender a mão de auxílio para com a nossa vida. Quem crê nisso, já adore o nome do Senhor, porque Deus tem os seus meios, Deus tem os seus planos, e você não vai ficar fora do foco dos olhos de Deus. Aleluia. E aí pegaram Jeremias, amarraram cordas nos seus braços e desceram ele para dentro da cisterna. Cisterna que aqui a Bíblia fala que era um lugar que é escuro, lugar frio, e tinha água, e no meio da água já estava formado lama. Alguns falam que Jeremias se afundou até o pescoço na lama. Só a cabeça de Jeremias ficou para o lado de fora, para você ver que tão era grave a situação de Jeremias dentro daquela cisterna. Mas irmãos, Deus incomodou um homem chamado Ebed-Meleque. A palavra do Senhor fala que Obed-Meleque era um etíope, eunuco, etíope, porque a Bíblia fala 20 vezes no Antigo Testamento, uma vez no Novo Testamento sobre os etíopes. E naquela época dos reis era comum pegar pessoas na Etiópia e trazê-las para serem escravos nos palácios. Este etíope talvez era um daqueles que haviam sido trazidos como escravos. Eunuco por quê?
Porque o próprio Jesus cita 3 vezes que a pessoa pode nascer sem vontade sexual, homem, vontade de ter relacionamento sexual com a mulher. Ele pode ser castrado para ser um eunuco. E o próprio Jesus fala que ele pode ser um eunuco por vontade de se consagrar ao reino de Deus. Este eunuco era o eunuco que servia ao rei. Ebed-Meleque quer dizer servo do rei. Ele sempre estava ali. O texto não fala os anos que ele estava ali servindo, mas eu creio que já eram anos, passando de rei para rei. E quando chegou em Zedequias, ele estava ali também servindo. Mas amados, Deus tocou no coração deste etíope, deste eunuco, para poder lembrar de Jeremias, para poder dar credibilidade à obra de Deus na vida de Jeremias. Porque se você perceber aqui no versículo 9 do capítulo 38, fala que o clamor de Ebed-Meleque é falando para o rei que Jeremias era profeta do Senhor, aleluia. Se lembrou de Jeremias, fez um clamor ao rei, e Deus usou da circunstância, da vida de Ebed-Meleque, para amolecer o coração do rei. E o rei dá permissão a Ebed-Meleque para quê? Para pegar 30 homens, e esses homens irem com ele. E antes dele chegar até o lugar onde estava Jeremias para tirá-lo, ele passou lá de baixo, aqui fala, lá onde estavam as roupas mais velhas do rei, as roupas mais velhas da realeza. Pegaram aqueles panos que já estavam ficando rotos. Para quê? Ele tinha tanto temor que Deus era na vida de Jeremias. Presta atenção numa coisa, que ele levou esses panos para proteger, para o profeta não ser machucado. Querido, podemos até espiritualmente dizer, estarmos em uma cisterna aqui nesta manhã. Deus, ele vai nos tirar da cisterna. Deus vai usar Ebed-Meleque para que a obra dele continue, aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. Com 30 homens foram e amarraram nas axilas, colocaram proteção nas pernas, não é? Amarraram nos lugares mais sensíveis do corpo, e aí colocaram panos, retiraram o profeta. E ele ainda continuou lá no versículo 28 do capítulo 38, ele ainda continuou em Jerusalém, ali no átrio da guarda, mas ele estava livre, não estava mais em uma cisterna, aleluia. Pastor, o que tem a ver esta mensagem? Qual é o tema que o Senhor quer trabalhar conosco aqui nesta manhã? O tema que eu quero trabalhar com vocês aqui nesta manhã é que Deus, pelas coisas que talvez nós não damos muita importância na Bíblia, são coisas grandes que definem o final de todas as coisas na vida de uma igreja, na vida de uma família, na vida de uma cidade, na vida de um estado, na vida de um país. Pode definir uma coisa que Deus fizer aqui em Medford, a situação espiritual do mundo inteiro, chamado planeta Terra, para a glória do seu nome. Quem crê nisso, levanta a sua mão, porque Deus vai e já está fazendo grandes coisas no nosso meio, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero nessa manhã falar de uma geração que precisa se identificar com Ebed-Meleque. Geração chamada geração Ebed-Meleque. Mas pastor, o que é uma geração? Uma geração, irmãos, ela é marcada de pessoas, ela é marcada por acontecimentos, ela é marcada por tragédias, ela é marcada por comportamento de pessoas. Principalmente a marca de uma geração é a marca que pode durar anos e que pode durar séculos. Quando alguma coisa marca uma geração, escuta bem, aquilo vai propagando durante os dias e os anos naquela geração, aleluia. Muitas coisas, preste atenção, se você olhar para Atos dos Apóstolos, nós ainda continuamos preservando, sabe por quê? Porque foram marcas que marcaram de forma benéfica a igreja de Cristo na face da terra. E sabe por que estão aqui hoje? Outro dia, não sei se vocês prestaram atenção, pastor estava lendo aqui um pouquinho do credo apostólico, daquilo que os apóstolos criam, que aprenderam com Jesus, não é? E que eles escreveram, não como algo inspirado
inspirado, mas algo para estudo, algo que precisava ser analisado, lido, guardado no coração, junto com a palavra, vivido para a glória de Deus. E isto marcou a vida da igreja. Por mais que a igreja, depois do ano 400 ali, aproximadamente depois de Constantino, tenha entrado no chamado Idade Média, Idade das Trevas, mas as pessoas que foram marcados, aleluia, por um encontro real e verdadeiro com Jesus, eles continuaram sendo pessoas que preservaram o que a palavra de Deus pode e é na vida de um ser humano, aleluia. Por isso, queridos e amados irmãos, uma geração, nós estamos vivendo a geração de quê? A geração da tecnologia. Daqui a pouco eu vou falar para você, dentro da igreja, como está a geração da igreja. Aguenta aí um pouquinho que você vai poder entender. Então a geração, ela recebe uma marca. Estou falando não só de geração cristã, mas a geração lá fora, ela recebe uma marca. E essa marca pode influenciar para coisas boas, como para coisas ruins. Por isso que aqui na casa do Senhor nós sempre estamos falando: meu irmão, dê testemunho lá fora. Meu irmão, vive uma vida de santidade. Meu irmão, dê fruto. Meu irmão, ame. Meu irmão, perdoe. Porque as marcas da palavra de Deus na sua vida são elas que vão definir a sociedade pelo qual nós vivemos. Se não, pelo contrário, a marca do diabo que está marcando as pessoas lá fora poderão marcar você, poderão marcar a mim. Não estou falando da marca da besta, do sinal que vão receber as pessoas para poderem viver na grande tribulação. Não estou falando disso, mas eu estou falando da marca, da transformação, do poder de um encontro genuíno e poderoso com Cristo Jesus. Quando somos marcados com a santidade, aonde nós chegamos, nós não concordamos com pessoas que falam pornografia, nós não misturamos a ela. Quando nós estamos marcados pela santidade, por encontro com Deus, chegamos em lugar onde tem bebida, onde tem jogo, onde tem palavras pornográficas indecentes, e isso não vai contaminar a nossa vida, porque nós fomos marcados pelo poder do sangue de Jesus, do fogo do Espírito Santo. Quem crê nisso, levanta a mão e já vai dando glória aí. A marca de uma geração pode passar por anos, pode passar por séculos. E aí, queridos, eu quero falar alguns tipos aqui de gerações que marcaram, de pessoas que foram, podemos dizer assim, exemplos ruins, que marcaram gerações. Vou falar rapidamente. E que talvez pessoas aqui nesta noite, ou nesta manhã, desculpa, poderão estar vivendo com essas marcas. Sendo a geração, primeiro, chamada geração de Caim. A geração de Caim é a geração que quer matar o seu irmão. A geração invejosa é uma geração cruel. Essa é a geração de Caim. Segunda geração marcada por Eli. Geração de Eli, sabe qual é a geração? Que perdeu a visão, que perdeu a espiritualidade, que perdeu o temor pelas coisas sagradas. A geração de Eli, irmãos, é a geração que deixou o cabode de Deus, que é a glória de Deus, ir embora. E ele deixa o icabode, ou seja, a falta da glória de Deus, permanecer na sua geração, chamada geração de Eli, eu dei esse nome. Terceira geração de Acã. Sabe o que significa a geração de Acã? É a geração que prefere tomar tudo aquilo que não pertence a ele. Lembra de Acã? Que roubou alguma coisa, que escondeu dentro da sua tenda. É a geração que prefere pegar o que não te pertence a qualquer custo. É a geração que prefere ocultar o pecado ao invés de viver uma vida de dependência total de Deus. É uma geração que não preocupa com a família, porque quando foram, escuta bem, contando as famílias e passando no funil, chegou na família de quem? De um homem chamado Acã. E quem foi prejudicado? Só Acã? Não, foi prejudicado toda a sua casa, porque morreu Acã e morreu toda a sua casa. Acã é o homem egoísta, que preocupa com ele, que não preocupa com a família, que não tem valor para nenhuma família, que se preocupa consigo mesmo, e ele não está nem aí se o pecado vai afetar e trazer maldição para dentro da sua família. Quarta geração chamada Saul. Sabe o que a geração Saul faz? É uma geração precipitada. Saul fez isso. Saul não aguentou esperar o sacerdote chamado Samuel, e ele mesmo, na posição de rei, queria sacrificar a Deus. Ele não era sacerdote, ele era rei. Ele é precipitado. Pessoas
que pede para Deus, mas ele quer andar na frente de Deus. É a geração chamada geração Saul, geração que prefere a precipitação, não é? Que faz a função do outro ao invés de executar a sua própria função. Nesta manhã Deus está falando conosco aqui nesta manhã. Aleluia, aleluia. Ele prefere, escuta bem, o slogan dele é desobediência. Fazer tudo aquilo que dá na minha telha, que dá na minha cabeça, ao invés de obedecer. Por isso que Samuel foi usado por Deus para falar: olha, está cortado o teu reino, está cortado o teu ministério, está cortado o teu tempo. Ainda que ele foi e agarrou nas pontas do altar, tentando pedir misericórdia a Deus, Samuel então falou: olha, é melhor você ter obedecido, porque agora não vai resolver de nada. A tua desobediência cortou o teu reino. É a chamada geração Saul. Quinta geração chamada geração Acabe. Sabe o que é essa geração? Como que ela vive, irmãos? Ela vive como se preferisse fazer alianças com pessoas, com mulheres, porque aqui é um homem, com pessoas, com mulheres, com outros tipos de pessoas a não ser o povo de Deus. Ele faz sempre alianças com falsos deuses, com falsas pessoas. Ele faz sempre aliança com o profano, faz sempre aliança com falsas religiões. Foi isso que aconteceu com quem? Com um homem chamado Acabe. E para terminar, ele tem prazer de ver o servo de Deus, a figura de Nabote, sendo morto por causa de questões materiais. Ele prefere matar o servo do Senhor, matar uma pessoa, ver alguém fora da igreja, do que ver pessoas sendo abençoadas. Por quê? Porque o coração dele está totalmente influenciado pelo profano. É a chamada geração de Acabe. Sexta geração, ou melhor, esqueci de falar, geração de Acabe é marcada por algo interessante que está acontecendo nos nossos dias, chamado mundanismo. Geração de Acabe é isso. Pode trazer os deuses para dentro da casa de Deus, pode trazer o profano para dentro da casa de Deus. Aqui tem que mudar tudo. É a geração mundana. Mas Deus repreenda isso do nosso meio, da nossa vida, porque estamos na geração Ebed Meleque, para a glória do nome do Senhor. Sexta geração chamada Ananias e Safira. Existe essa geração no nosso meio, no planeta Terra. Prefere o material do que o espiritual. Eles dão mais valor ao material do que ao espiritual. Prefere ocultar, olha o que escrevi: ocultar a mentira do que fazer com que a verdade seja algo presente na vida deles no dia a dia. Não teme a Deus. Isso significa, sabe o que? Essa geração que prefere mais o material do que o espiritual. Uma geração que não está nem preocupada em se relacionar com Deus. Material para mim é importante, não estou preocupado com isso. É a chamada geração Ananias, geração chamada Safira. Sétima e penúltima geração chamada Tomé. Sabe o que identifica essa geração? É uma geração que ela tem que tocar em alguma coisa para acreditar. Tem que tocar para acreditar. Eu só acredito na bênção do meu irmão quando eu pegar o green card do meu irmão e olhar: será que é o green card dele ou não é? Deixa eu ver aqui. Talvez ainda é falso ainda, né? É uma geração que só acredita se tocar. Ah, Deus curou uma pessoa do câncer. Me mostra aí, eu tenho que ver as chapas, eu tenho que ver todos os exames, porque eu não acredito em coisa sobrenatural. Jamais usa da fé. É uma geração que só vive o racional, jamais crê em coisas espirituais e sobrenaturais. Geração Tomé. E a última geração que eu quero falar é a geração que está começando a enraizar dentro das igrejas. Geração Laodiceia. Geração igreja Laodiceia. Sabe o que é? Ele não define, ela não define. Ser frio ou ser quente. Não define. Ou é frio ou é quente. Ele prefere, como lá diz na palavra do Senhor, Apocalipse, ser morno. Mas tem hora que nem ser morno ele define, porque o próprio Deus fala: melhor é você ser morno, tomar a posição logo de ser morno, ou tomar a posição de ser frio, ou tomar a posição de ser quente. Porque se você estiver nessa mornidão, eu, o Senhor, vou vomitar você da minha boca. Isso está dizendo. Esta geração é a geração da realidade morna. Se acha
rico, não tem falta de nada. E lá mesmo está dizendo, falando da igreja de Laodiceia: olha, porque você não depende de mim, Deus fala, porque você se acha rico, não tem falta de nada, você é considerado um cego, um pobre, um miserável, e é uma geração nua, não tem vestes nupciais, não tem vestes espirituais. Que Deus nos livre dessas gerações, querido. Se você depois quiser ler melhor isso, eu te passo uma cópia. Que Deus nos livre da geração de Caim, da geração de Eli, da geração de Acã, da geração de Saul, da geração de Acabe. Que Deus nos livre da geração de Ananias e Safira. Que Deus nos livre da geração de Tomé e da geração de Laodiceia. Sabe o que Deus tem para nós? Que nós possamos, a partir de hoje, assemelhar a nossa vida às atitudes de Ebed-Meleque. Que nós possamos ser Ebed-Meleque. Sabe qual é a geração Ebed-Meleque? A geração que colocou algo como prioridade na sua vida. Eu quero servir a Deus, eu quero servir ao próximo. A minha vida é para servir a Deus, e aqui na terra a minha vida é para servir ao próximo. Aleluia. É uma geração, primeiro, que ama incondicionalmente. Aleluia. Se eu fosse você, eu dava um glória por isso. Segundo, é uma geração que expressa adoração ao Senhor. Terceiro, é uma igreja marcada por suas boas obras. Volto lá naquilo que eu disse para vocês. A marca de uma geração pode ser uma marca boa ou uma marca ruim. A marca da geração de Ebed-Meleque, irmãos, é uma geração, sabe o que? Que ele faz obras para exaltar o nome do Senhor. Outra coisa, é uma igreja, ou melhor, é uma geração que vive, não é? Beneficiando o crescimento das pessoas. O prazer dele é de ver pessoas sendo abençoadas. O prazer dele é de ver pessoas crescendo, ver pessoas desenvolvendo. Outra coisa, a geração Ebed-Meleque é uma geração que o texto me mostra que teme o rei, que teme os oficiais, que teme os príncipes, que teme o profeta, que teme as autoridades. Ou seja, ele sabe o princípio que tem estas pessoas relacionados à autoridade espiritual, a autoridade que elas têm. Enfim, são pessoas que vivem esta geração chamada Ebed-Meleque, que respeita a autoridade das pessoas. Estamos vivendo, irmãos, dias, aleluia, que as pessoas falam que são a geração Ebed-Meleque, mas não respeitam a liderança, não respeitam o policial lá fora, não respeitam o prefeito, não respeitam o mais velho, não respeitam o direito do próximo. Entenda uma coisa: se nós queremos ser geração Ebed-Meleque, nós precisamos de entender que existem leis, tanto lá fora como aqui dentro da igreja. Quem pode dizer aleluia e dizer glória a Deus? Se não tiver a lei do Senhor, que é essa lei aqui, querido, querida, que é a lei que nos instrui, que fala, você não pode isso, mas isso você pode. Isso é o seu direito, isso é o direito do próximo. Se nós não tivermos marcado por leis, o ser humano viveria uma vida de bagunça. Nós viveríamos, se não tivesse tempo para você entrar no trabalho, o que aconteceria? Se não tivesse tempo para nós estarmos na igreja, o que aconteceria? Somos marcados por lei. A geração Ebed-Meleque é uma geração que respeita as leis, que respeita as pessoas, que respeita as autoridades, que respeita o seu pastor, que respeita o seu próximo, que respeita até a falha do próximo, que respeita os Estados Unidos, que respeita a lei do Brasil, que respeita tudo e todos, e principalmente a Deus, porque Deus é o centro da sua vida, Deus é o centro de todas as coisas. Aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Escuta bem, geração Ebed-Meleque, para ficar bem frisada, é uma geração que está prestes a sempre, ou melhor, que está pronta sempre a servir. Servir é o carro-chefe dela. Servir, eu vou servir a Deus, eu vou servir de exemplo, eu vou servir de bênção, eu vou servir para alegrar alguém, eu vou servir, não é, para determinada pessoa, eu vou servir para edificar a casa de Deus, eu vou servir para perdoar alguém, eu vou servir para alguma coisa, e que eu sirva e você sirva para coisas boas que agradam e enalteçam o nome do Senhor. Eu vou servir para trabalhar na casa de Deus, eu vou servir para dar um help para alguém, eu vou servir para dar uma carona para alguém, eu vou servir para fazer uma cesta básica para alguém, eu vou servir para doar uma roupa minha para
para alguém, eu vou servir para pagar um corte de cabelo para alguém. Igual outro dia eu estava na fila, isso não é muito comum na minha vida, mas eu vi um senhor que estava atrás de mim, que o Espírito Santo falou: olha, agora é hora de você mostrar, paga o café dele. Eu paguei o café para a pessoa que estava vindo atrás de mim, e ele estava com umas coisinhas na mão, né? Aquela pessoa, você via humilde, umas coisas na mão. E o Espírito Santo falou comigo: paga o café para essa pessoa que está vindo atrás de você, porque ela está com pouco dinheiro, ela ainda precisa, olha o que o Espírito Santo falou comigo, ela ainda precisa de dinheiro para pagar o almoço. Se ela pagar esse aqui, ela vai ficar sem o almoço. Eu fui e paguei o café daquela pessoa. É pagar até um café para alguém, porque não importa, você é chamado para servir. Aleluia, 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 glorificado seja o nome do Senhor. Queridos e amados, olha o que Jesus falou para nós. Olha que coisa interessante, mas que traz um contraste para nós. Lucas 7, 31 a 35, Jesus fala assim: a quem, pois, compararei os homens desta geração, e a quem eles são semelhantes? Aqui nós vamos comparar os homens dessa geração. Vamos trazer esse texto para nós agora. Quem nós vamos comparar, nós e as pessoas dessa geração, dentro e fora da igreja? Quem eles vão ser semelhantes, irmãos? Jesus disse que as pessoas da geração dele eram semelhantes. Escuta bem, são semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros: tocamos-nos flauta, e eles não dançaram ou não dançastes. Cantemos lamentações, e eles não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia nem bebia vinho, e vocês diziam: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vocês dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos cobradores de impostos e dos pecadores. Aí Jesus completa dizendo assim: mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Ou seja, a sabedoria é justificada por todos aqueles filhos. Aqui está falando daqueles que praticam e nascem para fazer aquilo, que seja, eu digo, volto a dizer para vocês, coisas boas ou coisas ruins. Quem faz coisas ruins é porque nasceu um filho dentro dele para ele praticar aquilo. É isso que o texto está dizendo, não é? Assim são os filhos daquele que realmente está dizendo que tem sabedoria. Ele nasceu para praticar ou coisas boas ou coisas ruins. Como é comparada a nossa geração, irmão? Qual é a geração que você está enquadrado aqui nesta manhã? Quem você se assemelha aqui nesta manhã? Que eu vim aqui para dizer a você é que nós venhamos fazer e ter essa atitude deste homem chamado Ebed-Meleque. Até difícil falar o nome dele, mas já estou pegando o jeito, né? Ebed-Meleque, que o nome em hebraico quer dizer servo do rei. Ebed-Meleque, a geração Ebed-Meleque é a geração que presta favor para o profeta. O profeta está lá no fundo da cisterna, ele se preocupa, ele move, ele não tem medo do rei, ele tem temor do rei, mas dentro do coração dele é o seguinte: eu preciso de executar algo através da minha vida, das minhas ações, para que glorifiquem a Deus, aleluia, para que glorifiquem o nome do Senhor. E o profeta precisa ser tirado de dentro da cisterna. Esta é a geração Ebed-Meleque. É uma geração que não se assemelha aos filhos que praticam más ações. Vale um glória da igreja? Amém? Geração Ebed-Meleque é a seguinte: é uma geração que mais serve e também uma geração que reconhece o quê? Que o Senhor fez e o que o Senhor faz na vida dele. É uma geração que sempre reconhece, não é? Que ele está pronto para servir. Ele sempre está pronto para servir. Ele está pronto para ajudar as pessoas a sair daquela situação. Ele está pronto para estender a mão na obra de Deus. Ele está pronto para ver o nome do Senhor sendo glorificado. Para terminar, eu queria falar 2 textos para nós aqui e vamos terminar. João 15:15 está dizendo assim, Jesus dando uma recomendação para os seus discípulos. Ele diz assim: mas já não sois mais servos, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor. Mas chamo-vos agora amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Um amigo, escuta bem, um servo, uma pessoa que te serve, você não tem coragem de abrir o seu coração para ele. Você não tem coragem de abrir o seu coração porque ele está na posição de pessoa que te
serve. Mas um amigo, ele torna-se tão íntimo seu, que até as coisas que você fez de errado, você tem coragem de compartilhar com ele, compartilhar com ela. Jesus está dizendo assim: olha, vocês que querem relacionar comigo, eu não vou chamar vocês mais de servos. Vocês não são mais meus servos, mas se vocês querem ser a geração Ebed-Meleque, estou aqui parafraseando, vocês têm que se tornar os meus amigos, para que tudo que eu recebi do meu Pai, porque eu tenho intimidade com meu Pai, eu possa transmitir a vocês, porque vocês têm intimidade comigo, aleluia. João 12, 26, também Jesus fala assim: se alguém me serve, precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve será honrado por meu Pai, aleluia. Queridos, decidamos aqui nesta noite qual é a geração que nós temos que nos identificar, não é? Qual é a geração que você tem que se identificar, querido? Eu quero te dar um conselho: seja a geração Ebed-Meleque, a geração que está preocupada em servir a Deus, geração que está preocupada em ser íntimo do Senhor, a geração que está preocupada em estar mais perto de Deus, porque Ele faz, porque Ele é, a geração que adora o Senhor, a geração que glorifica a Deus em tudo que Ele faz. Tudo que Ele faz, o nome de Jesus é que tem que brilhar, é que tem que glorificar, é que tem que estar sendo no relevo da vida dele. Não é o meu, não é o seu nome, mas se você é a geração daquele que estende a mão, glorifique a Jesus por tudo aquilo que você faz. Se não, pelo contrário, vamos ser uma geração egoísta, vamos ser uma geração pensando em só nós mesmos. Sabe como que essa geração está vivendo? Guarda isso para você, que seja as últimas palavras desse sermão para você. Sabe qual é a geração que Deus falou comigo quando eu preparava esse sermão, que ela está sendo semelhante? A geração que nós estamos vivendo, sabe qual que é? É a geração que é desobediente às leis humanas e às leis divinas. É ou não é? Sim. Segunda coisa, ela é uma geração totalmente sem temor de Deus. Por isso que estão em filmes e mais filmes, agora já vai sair o segundo, que Deus não morreu. Por quê? Porque a geração não quer nem saber de Deus, esqueceram de Deus. Os filmes estão vindo aí, Deus está usando os filmes, Deus está usando certas coisas na internet, enfim, nos canais de comunicação, para mostrar ao homem: volte o temor de mim, creia novamente que eu existo, porque aquele que esquecer de Deus, perdeu o temor de Deus, irmão, vai sofrer amargamente neste planeta chamado Terra, e depois dele, muito mais ainda, na condenação eterna. Esta geração que estamos vivendo, escuta bem, é a geração chamada depravada sexualmente. É ou não é? Sim. Com decotes indecorosos, com roupas apertadas, com sensualidade no corpo, não é? Mostrando que mais vale, não é, mostrar as formas do corpo do que escondê-las e fazer do corpo, da alma e do espírito glorificarem ao nome do Senhor. É a geração que dá até medo quando você passa do lado de um ônibus, está uma mulher lá só com roupas íntimas. Até constrange nós que somos servos do Senhor, que tem temor no coração, que estamos nos esforçando para santificar a cada dia, olhar por alguma coisa que está, por mais que é uma imagem, mas que isso pode entrar no nosso subconsciente e trabalhar na nossa vida e nos tirar da espiritualidade. Está estampada em tudo. Esta geração é uma geração depravada sexual. Não é esta geração que Deus tem para nós, que você viva. Outra coisa, é uma geração avarenta. Sabe o que é avareza? Que ama o dinheiro, que ama as riquezas, que ama os bens materiais. É ou não é? É uma geração que ama. Se você tem valor para mim. Se você não tem, você não serve de nada para mim. A igreja do Senhor precisa de entender a geração Ebed-Meleque. Qual é a geração Ebed-Meleque? Quem está dentro do poço, chamado Jeremias, ele tem valor para mim porque é profeta, e ele tem valor para Deus porque ele vai livrar Israel, e eu também vou ser livre da mão dos inimigos, porque Deus vai escutar a oração de Jeremias. Jeremias vai se lembrar de mim, foi o texto que eu li no capítulo 19, vai se lembrar de mim que eu tirei ele de lá, e Deus vai escutar a oração de Jeremias, vai estender a mão, e eu vou ser livre pela mão poderosa de Deus. A geração Ebed-Meleque é uma geração que não se assemelha a este mundo. Penúltima coisa, geração deste mundo, dessa geração que nós estamos vivendo, é uma geração fascinada com poder. É ou não, irmãos? Poder. Poder.
Qualquer um de vocês que pegar esse microfone vai ter o poder da igreja quando falar aqui. Poder. Sério? Agora está o poder na minha mão, na minha boca. Se eu falasse até heresia aqui, eu estou com o poder de falar heresia. Falar mentira aqui na frente. Poder. É uma geração que quer poder. Cadeiras, status. Isso está infiltrando dentro das igrejas. Se está na frente, o diabo engana. Poder. O diabo se enganou a si próprio. Porque ele quis ser maior do que Deus. Assentar acima de Deus. Acima do Altíssimo. E o poder, a glória e a honra só pertence ao Deus dessa igreja. É uma geração fascinada com poder, não é? Fazendo com que ele passe por cima de tudo para estar nos pedestais da vida. Lembra da tentação de Jesus? E para terminar, não é? A geração que estamos vivendo é uma geração egoísta. É uma geração insensível. Isso está entrando dentro das igrejas, irmãos, e é algo sério para você pensar, e eu também, que tem pessoas que assim, eles estão tanto deixando esse algo do mundo, que é o egoísmo, a insensibilidade entrar dentro dele, que acabou o culto aqui, chama de irmão dentro da igreja, mas lá fora, pastor Carlos, pastor Sandro, nunca é meu irmão, porque se ele está atrasado e passa e veio com o pneu furado, que alguém socorra o pastor para lá, né? Que alguém socorra o nosso irmão Vilmar para lá. Ele está mais preocupado com ele está preocupado mais com o apontamento que ele está quase perdendo, do que fazer alguma coisa para beneficiar alguém. Nesta manhã o Espírito Santo vai mudar isso na nossa vida, porque nós não temos que ser egoístas. O meu eu é que manda, a minha vida que é minha. Não, querido, a sua vida pertence a Jesus. E se a sua vida pertence a Jesus, você que ouviu este texto aqui, Jesus dizendo, João 12:26, se alguém me serve, siga-me. Se alguém me serve, siga-me. E aonde eu estiver, o meu servo também vai estar. Se Jesus te der uma situação, deixa Jesus te usar, porque você é a geração Ebed-Meleque, a geração que adora, mas a geração que serve para que o mundo reconheça que Jesus está em nós e que Ele quer alcançar o mundo por intermédio da nossa vida. Que no nome de Jesus não entre no nosso coração nenhuma forma de insensibilidade. Chore com as pessoas que estão passando prova, chore com as pessoas que estão enlutadas, socorra a pessoa que está precisando de você, seja solidário. Talvez é uma mensagem que não tem muito glória. Eu não estava esperando muito glória dessa mensagem. Eu não estava esperando você pular aí no lugar onde você está. Mas, irmãos, a igreja do Senhor precisa sair dessa geração que ela está vivendo. Deixar o mundo para fora. Daquela porta para fora, que o mundo se exploda para lá. Mas da porta para dentro, que Cristo trabalhe na nossa vida. Que Cristo nos mude. Que Cristo nos faça o sal da terra, a luz do mundo. Querido, você não é crente só dentro da igreja. Jesus não quer crente você vindo só no domingo, só na quarta-feira, ou em todas as atividades da igreja. Jesus quer que você seja servo dele, filho dele, íntimo dele. Jesus quer que você pareça com ele, porque senão, pelo contrário, vai parecer com Eli, com Acã, com Ananias, com Safira, com Acabe, com Caim. Vai parecer com tudo, com todos, e até com o inimigo das nossas almas, mas não vai parecer com Jesus. Quem que você quer parecer nesta manhã? Eu quero aparecer com Ebed-Meleque. Quero parecer com Ebed-Meleque. Quero passar todos e todas as circunstâncias para tirar o profeta lá de dentro da cisterna. Eu quero ver o profeta bem, quero ver o meu irmão bem, eu quero ver o meu irmão por cima, quero ver o meu irmão vendo a luz, quero ver o meu irmão sem a lama que está atolando ele, eu quero ver o meu irmão na mesma qualidade minha, quero ver o meu irmão sendo usado, quero ver o meu irmão sendo uma bênção, eu quero ver todos sendo uma bênção, porque se eu fizer isso, Deus vai me recompensar, como recompensou Ebed-Meleque, para a glória do nome de Jesus. Fica de pé nessa hora e adore o nome de Jesus nessa manhã comigo.
Você acabou de ouvir mais uma mensagem de poder na voz do pastor Sandro Benguinami. Para contato, ligue 617-224-3031 ou envie um correio eletrônico para adrenacer@hotmail.com. Que Deus abençoe. Até a próxima. Fiquem todos na paz do Senhor.